Normalmente há perguntas que podem ser feitas, mas também há perguntas que, uma vez feitas, podem não necessariamente ter respostas. Se for esse o caso, então não é para perguntar. Então ela recusou o contrato, foi assinado e haverá muito trabalho em casa amanhã. Além disso, eles são todos amigos nossos, então não é conveniente ir. Talvez ela quisesse sair com Park Jin, mas não queria aparecer em lugares lotados com ele, porque quem iria por era muito bonita. Ela era como um poste elétrico que fez muitos alunos homens olharem para ela como se estivessem sendo eletrocutados. Além disso, muitos olhos estavam focados nela, deixando um pouco desconfortável. Ao ouvir isso, ele imediatamente adotou uma postura desanimada e disse: que pena, se você for, você definitivamente vai se destacar. Yang WBY respondeu: se houver uma chance no futuro, eu definitivamente visitarei sua escola. Park Jin não sabia se ela estava genuinamente com inveja, mas em seu coração ele suspirou de alívio, pensando: eu sou apenas um transeunte. Se ela realmente for, então eu estou livre. Enquanto isso, Yang estava incrivelmente confiante em seus pensamentos. Homens excepcionais sempre têm borboletas ao redor deles. Seja o que for, no final das contas permanecerá meu. Eu confio no meu próprio charme. Yang estava internamente orgulhosa de seus pensamentos e crenças, contanto que ela fosse bonita e talentosa, mas alguém deveria ter ciúmes da namorada de Park Jin, não dela mesma. Portanto, ela não precisava ter ciúmes. Assim que saíram do carro, Yang WHBY expressou sua gratidão mais uma vez, dizendo: Park Jin, eu realmente aprecio hoje. Faz muito tempo que não me divirto tanto. Não sei como retribuir sua ajuda na minha casa. Ao ouvir isso, ele se aproximou dela e disse: se você realmente se sentir desconfortável, apenas me pague um pouco de juros. Haha. Antes que ele pudesse reagir, ela imediatamente deu um beijo em sua bochecha, pegando de surpresa. Suas bochechas ficaram vermelhas em um instante após o beijo. Ela falou, dizendo que este é o interesse que eu estampei em você. De agora em diante, é meu. Com isso, ela se virou e entrou na escola sem olhar para trás até que Yang Wei desapareceu. Park Jin ainda estava saboreando o momento, pensando que essa mulher Yang Wei é realmente incrível. Naquele momento, em frente ao portão da escola, muitos alunos do sexo masculino olharam para Park Jin com ressentimento. Em uma fração de segundo, Park Jin podia sentir ondas intensas de hostilidade direcionadas a ele. Em geral, este lugar parecia um pouco perigoso. É melhor sair rapidamente. Park Jin caminhou até seu carro com um humor alegre, pensando que ele hoje foi um sucesso completo. Hora de ir para casa e jogar alguns jogos. Mais tarde à noite, John Ozil e Meno foram às compras no shopping. Ela oficialmente se esqueceu dele e foi às compras para compensar a dor de seu relacionamento passado. No entanto, quando eles estavam passando pelo portão da escola Ciel, John Ozok de repente exclamou: Park Jin, este é o seu carro. Ouvindo alguém chamando seu nome, Park Jin se virou e notou Young Ozok em descrença, tremendo enquanto apontava para ele. A boca de Mina estava aberta em choque. Park Jin entrou em seu carro, fechou a porta e ignorou Young Ozok sem olhar para trás. Então ele acelerou o motor e acelerou em direção ao estacionamento perto da Universidade H. O poderoso rugido do motor ressoou fortemente no coração de Young Ozok. Ela parecia incrédula. Originalmente, Young Ozok havia determinado esquecer completamente Park Jin, chegando a colocar Park Jin na lista negra do VETA, querendo cortar qualquer conexão com ele. Mas quem saberia que assim que ela tomou essa decisão, Park Jin de repente apareceu tão lindamente. A expressão de Meno mudou neste momento, olhando para Young Ozok com desdém e dizendo: certamente fomos enganados por Park Jin da última vez. Ele provavelmente é muito mais rico do que Jin Unga. Na semana passada, ele alegou ter um presente para você, mas ainda não chegou. Talvez ele estivesse testando você. Young Ozil, ele queria ver se você tinha paciência para esperar pelo presente dele. Ouvindo isso, Young Ozok imediatamente abriu suas pupilas. Então ela deu 2 passos para trás, seu rosto ficando pálido. Momentaneamente, com um pouco mais, ela pode ter caído involuntariamente no chão. Neste momento, Jean Ozok também emergiu de seu devaneio, afundando em pensamentos profundos. Ele deve estar me
Testando naquela época eu fui muito tolo e estraguei tudo, eu realmente sou um tolo pensando nisso. Young Ozok sentiu uma perda tremenda. Recentemente Park Jin tinha se tornado extremamente arrogante, deixando de um Ozok desconfortável. Ela sentiu sua dignidade e caráter foram humilhados e pisoteados por causa disso. Em apenas 2 dias sua boa vontade para com Park Jin havia despencado, havia até uma tendência à negatividade. Ela pensou que poderia esquecer Park Jin e se concentrar em planos para criar peixes maiores, mas por que doeu tanto? Young se arrependeu. Ela realmente se arrependeu desde o momento em que Park Jin dirigiu a Ferrari na frente dela. Tudo tinha sido muito chocante. Depois disso, Young Ozok imediatamente abraçou. Estou suspirando e chorando. Park Jin pode dirigir uma Ferrari e dar presentes para uma streamer feminina é apenas um número que eu perdi uma oportunidade tão importante. Certamente Park Jin nunca vai me perdoar novamente. Quem Mena ponderou no começo. Ela duvidou se Park Jin alugou o carro para provocar Young Ozok, mas a atitude de Park Jin em relação a Young Ozok parecia ter mudado. Ele nem olhou mais para Young Ozok, então ela imediatamente descartou essa hipótese. Ao mesmo tempo, vendo o relacionamento entre Park Jin e Young Ozok ia deteriorar-se a esse ponto, ela não precisava mais fingir ou bancar a boba. Pensando nisso, MSA sorriu, seus olhos lentamente se encheram de ressentimento. Então ela casualmente comentou: "Ah, certo, Young Ozok, você perdeu sua chance, a oportunidade de namorá-lo passou, agora é tarde demais, você não tem chance de refazer, mas se fosse eu talvez ainda haja uma chance." Ouvir isso, Young Ozok ficou um pouco surpreso, mas ela entendeu que amigos verdadeiros cuidam uns dos outros. Antes foi Mina quem falou mal de Park Jin na frente de ela, até disse muitas palavras duras e desagradáveis. Portanto, depois de um mês de namoro, ela decidiu terminar com Park Jin, assim como 2 dias atrás, quando Meno causou uma ruptura e prejudicou o relacionamento deles. Young Ozok se arrepende mais, pois pensa que está achando isso cada vez mais inaceitável. Posteriormente, ele fica extremamente irritado e grita no interrogatório: "Mina, por que você perguntou sobre a identidade de Park Jin naquele dia? Por que você iria querer isso? Trabalhei duro no drama para ter uma chance de mudar as coisas por causa da sua pergunta? Tenho um profundo mal-entendido sobre Park Jin. Vai ser difícil explicar claramente desta vez. O que você quer dizer com isso? Você tem intenções com Park Jin?" Minsa responde exatamente com uma expressão indiferente. Young Ozok, não fale tão duramente. Eu costumo tolerar você agora. Você quer transferir a responsabilidade para mim? Ele é tão charmoso e é razoável para mim persegui-lo. Por que você pode e eu não posso? Talvez Park Jin esteja farto de alguém como você e prefira alguém como eu. Young Ozok, você é um chá verde desprezível. Lembro-me de dizer essas palavras como se tivesse suportado por muito tempo. Neste momento ela finalmente explode, não querendo segurar mais. Normalmente os alunos do sexo masculino focam em Young Ozok e somente quando esses garotos não são notados eles se voltam para ela. Ela estava desconfortável há muito tempo, ela não aguentava mais desde que viu Park Jin e dirigiu a Ferrari. Ela conheceu aquele amor que chegou depois disso. Ela compete abertamente com Park Jin, não temendo sorrateiramente a descoberta. Essas palavras atingem Young Ozok com inúmeros choques. Ela considera Mina como uma amiga íntima, compartilhando tudo como se a traição nunca tivesse sido um pensamento. Ela trata Mina sinceramente, mas Mina pelas costas a morde e a enfraquece, não só causando discórdia, mas mesmo tentando seduzir Park Jin. Incapaz de suportar o sentimento de traição, ela imediatamente corre para frente, agarra o cabelo de Mina com raiva e repreende Mina: "Você é uma pessoa grata, eu considero você uma amiga próxima, uma irmã, e aqui está você nas minhas costas tentando roubar Park Jin de mim. Além disso, você arma armadilhas para mim." Minso não é de se conter, ela também agarra o cabelo em retaliação e responde: "Eu sou desprezível, você acha que você é de uma família rica, você também subiu na cama com casa para e cai por dinheiro, ó querido, calha a boca ou eu vou te matar." Young Ozok, eu tolerei você por um longo tempo, seu chá verde, eu estou cortando laços com você. Young Ozok e Meno se envolvem em uma briga feroz, puxando o cabelo um do outro, rasgando as roupas um do outro. Imediatamente
atraindo uma multidão de espectadores. Alguns riem, alguns aplaudem e outros pegam seus telefones para gravar vídeos e fotos representando vários iPhone Apple marcas. Naquela tarde, John Ozil não voltou para o dormitório feminino, ela foi para o campo de esportes. Começou a soluçar, ela chorou amargamente dizendo: quem roubou, perdi meu amante e meu melhor amigo. Então ela se lembrou dos 3 anos de cuidados meticulosos de Park Jin, lembrando quando Oh-in-tu e Kai brincavam e recusavam responsabilidades apenas. Park Jin continuou a amá-la e a apoiá-la, pagando 3.000 para resolver o problema. Então ela foi movida a se tornar namorada de Park Jin, mas durou apenas um mês, já que a instigação de Mina levou a se distanciar de Park Jin. Neste ponto, John Ozil começou a sentir que Park Jin estava se tornando mais realizado e a distância entre eles estava crescendo. Se as coisas continuassem assim, ela realmente não teria chance. Pensando sobre isso, lágrimas caíram como chuva em sua alma. Parecia estar se afastando. Naquele momento, uma voz soou atrás: garotinha, não chore mais, você é John Ozil, certo? Ouvindo isso, John Ozil imediatamente se virou, encontrando uma mulher animada e atraente com um comportamento elegante. Mas não importa o quanto John Ozil sentisse que essa pessoa não era comum, ela continuou a falar: olá, eu sou Suyin, você está interessado em se tornar famoso juntando-se à minha empresa? Dizendo isso, Suyin entregou seu cartão de visita para Jung Ozil e então sorriu, dizendo: tenho uma maneira de ajudá-lo a trazer Park Jin e trazê-lo de volta. No dormitório masculino, Jin olhou para o teto, quebrando a cabeça. O que eu deveria dar de aniversário para Kim Ji-soo? Isso é um grande problema. Se eu der algo bom a ela, posso evitar retaliações. Esta noite, na manhã em que ele pensou na parte mais profunda, Jin, e mergulhou em um beco sem saída. Neste momento, ele se lembrou da vez em que conseguiu os 50 milhões da Target e ainda não tinha gasto os 10 centavos. Posteriormente, Park Jin decidiu sair para fazer algumas compras. Depois de ponderar por um tempo, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. No momento em que estava prestes a deixar Lee, Min falou: "Oh, Jean Ouse está transmitindo ao vivo, o que ela está fazendo? É tão confuso." No topo da sala de transmissão ao vivo, o título dizia algo entre mim e o presidente Ban. Park Ji olhou para a tela do computador, incapaz de se livrar da sensação de confusão, pensando: o que está acontecendo neste momento na transmissão ao vivo? Jung Ozil estava chorando e contando: eu fui o primeiro amor do presidente Ban. Nós nos conhecemos durante nosso primeiro ano de universidade, quando ele me perseguiu, e naquela época, eu não sabia de sua riqueza, só o via como sincero. Consequentemente, concordei em ser sua namorada. O presidente Beckham costumava comprar bolinhos para mim e ele até trabalhou mais 3 meses só para comprar um novo telefone para mim. Estávamos profundamente apaixonados e vivemos muitos momentos doces, mas depois ele não precisou mais de mim. Quando o tópico da transmissão era relacionado ao presidente Bin, o público imediatamente compartilhou esta mensagem em flash, com os espectadores inundando a sala, envolvidos em debates acalorados abaixo dos comentários. Muitas pessoas escreveram para você: Jack, o streamer, deveria consultar um médico. O presidente Bacan sabe sobre esta história. Outro canalha está manchando a reputação do presidente Ban. Jimmy não, querida. O streamer encontra um emprego honesto. O presidente Ban dá telefones, mas você ainda tem que trabalhar mais. Jay é péssimo. Querida streamer, por favor, verifique minha mensagem privada. Não quero mais informações factuais sobre o presidente Ban. Park Jin, assistindo a transmissão ao vivo, não pôde deixar de resmungar baixinho: essa pessoa miserável ao lado dele. Liminho, assistindo e zombando, disse que é realmente inacreditável. John Ozok teve outro segmento envolvendo o presidente Bacan. Neste momento, Park Jin, enfurecido, exclamou: ela não tem vergonha de se fazer passar por vítima novamente? No entanto, depois de apenas 2 segundos,
um pensamento passou pela mente de Park Jin e ele começou a considerar seriamente. Não, com base no cérebro de porco de John Ozaki, ela não conseguiria bolar tal esquema usando o nome do presidente Bakin para atrair atenção, se apresentando como vítima usando a opinião pública. Alguém deve estar ajudando-a a pensar na possibilidade de tal situação. Park Jin imediatamente pegou sua espuma na sacada e chamou Golar, presidente Doi. Por favor, me ajude a descobrir a qual empresa pertence o streamer com o número 0187.3 na plataforma Shark. Tudo bem, sem problemas. Um pouco depois, chegou uma mensagem: presidente banido. Eu encontrei o streamer. Atualmente transmitindo ao vivo. Pertence à Oppo Media Company, representada por Shen. Imediatamente, uma imagem da mulher apareceu em sua mente. Veja, e em 3 vezes, 7 vezes, sempre me provocando. Ela realmente acha que eu não tenho como lidar com ela ao mesmo tempo na OC Media Company. O presidente Siu, responsável pela transmissão ao vivo de John Ozaki na plataforma Shark, já havia ultrapassado 100.000 espectadores. O presidente COO era realmente habilidoso, e esse método de ataque furtivo remoto sempre se mostrou o mais eficaz. Inicialmente, Suyan abordou Young-Oh Zok com a intenção de se aproveitar para se vingar de Park Jin, mas ela não sabia que Park Jin tinha outra identidade, a saber, Presidente Bin. Esse desenvolvimento aconteceu rapidamente, sob a forte influência de Park Jin. O grupo duplo A rapidamente relatou a situação ao presidente da Opal Media. Ao receber a notícia, ele invadiu furiosamente o quarto de Suyan para interrogá-la. Presidente COO, você enlouqueceu? Você percebe quem está ameaçando? Ele disse apenas uma palavra e nossa empresa irá à falência. Seu presidente bebe? Ele é apenas um estudante universitário e ele é o presidente ídolo em si mesmo. Você já viu um estudante universitário com um comportamento tão extraordinário? Depois de ouvir isso, Suyin ficou um pouco atordoada. No local, ela estava um pouco incrédulo e perguntou bem ao presidente Banten. O presidente Beckham realmente gastou centenas de milhões em meio mês para limpar a plataforma Shark naquele momento, como ela lembrou. Antes de entrar em contato com Young-Oh Zok, a secretária correu para o quarto de Suyan, colocou seu laptop na mesa e, animadamente, disse: encontrei parte de Jin não, presidente Beckham, há um primeiro amor. Da mesma escola chamada Young-Oh Zok, o presidente Bachan a perseguiu por 3 anos. Mas eles terminaram agora. Ouvindo isso, Suyin não demonstrou medo. Pelo contrário, ela sentiu uma alegria sem nome dentro de si e disse: isso é fantástico. O presidente Bachan deve se lembrar dessa garota, não é? Disse que o primeiro amor é a mais linda Xiayan com olhos determinados. Afirmou que esta é a nossa chance. Se pudermos transformá-la em uma garota famosa e atraente, isso sem dúvida acalmará a raiva do presidente Ban. Talvez até o faça olhar para nossa empresa com uma perspectiva diferente. Eu realmente sou um gênio, embora Suyin estivesse cheia de determinação. Destemida diante de qualquer desafio, desta vez ela sem dúvida se arrependeria de seu excesso de confiança. Naquele momento, recebi uma ligação do presidente, trazendo notícias chocantes que fizeram Seoa exclamar o que nossa empresa é. Enfrentando um boicote em toda a rede do lado da Double A Corporation, foi tomada a decisão de colocar a OC Communications na lista negra. Empresa. Isso significava que a Oppo Communications enfrentaria um boicote nacional com apenas um resultado: falência. Neste momento crítico, Suyan ficou em silêncio, seu corpo inteiro se transformando em stone, pagando um alto preço pela decisão equivocada. A partir de agora, ela começaria uma jornada de queda como consequência de ofender o presidente,
que voltou a boicotar a empresa de Suen. Jin enviou uma mensagem ao grupo. Há uma empresa MCN chamada Opus da qual eu realmente não gosto. Espero que nenhum dos meus amigos tenha qualquer associação com esta empresa. Claro, seria melhor se pudéssemos fazer esta empresa desaparecer. Logo após o envio da mensagem de Park Jin, todas as empresas começaram a tomar medidas para se desassociar da OAC. Os principais executivos imediatamente ligaram para seus subordinados e ordenaram a rescisão dos contratos com a OPPO. Ok. Entendido o dobro do preço para tirar todos os blogueiros da OACC, denunciar a OPPO. A empresa MCN por sonegação fiscal, nós iremos investigue imediatamente e apreenda os ativos da OAC. Está claro que hoje é um dia tempestuoso para a empresa OAC. Su Yin ficou chocada quando recebeu a notícia do boicote. O que nossa empresa está enfrentando? Um boicote que encerrou todos os contratos. Logo após desligar o telefone, sua funcionária entrou. A presidente se entrou há algum tempo. Os principais acionistas da empresa anunciaram sua retirada. De acordo com os contratos, precisamos pagar 10 milhões de yuans para recomprar suas ações. 10 milhões de yuans. De onde a empresa tem tanto dinheiro? Sen ficou desgrenhada com o rosto pálido. Pensei por um longo tempo, mas não conseguia descobrir quem estava me pregando peças. Infortúnios continuam a acontecer. Acontece com Suin hoje. Representantes do tribunal chegaram dizendo: veja, Yin, sua empresa está atrasada no pagamento de dívidas há meio ano. O tribunal decidiu congelar todos os seus ativos. Tudo aconteceu muito abruptamente. Suyan só conseguiu permanecer em silêncio. Os funcionários, um por um, entregaram suas demissões. Dizendo à presidente da Co, sentimos muito, mas decidimos deixar o empresa. Desejando a você um bom negócio devido à insuficiência de fundos para pagar o aluguel. O proprietário de Xi'an retomou a propriedade. Dizendo à presidente da Co que se você não pagar a taxa de propriedade, teremos que seguir os regulamentos da empresa. Xi'an se viu em um beco sem saída segurando uma caixa de documentos enquanto se afastava. Em seu coração, ela percebeu quem era o responsável pela falência de sua empresa. Deve ser ele, CEO de volta. Com certeza, só ele tem a audácia para isso. Mas por que não apenas Sen enfrentou a falência, mas também Jean Ozop? Não conseguiu escapar das consequências. Atualmente, no aplicativo de streaming Shark, a conta de Rose, a amante de peixes, foi encerrada. Esta transmissão ao vivo violou os regulamentos legais e foi encerrada permanentemente. Os amigos de Jin agiram rapidamente, desde que Jin se manifestasse. Tudo poderia ser resolvido sem problemas. Sem problemas. Deixe-me cuidar disso. Com a tarefa concluída, Jin imediatamente enviou a eles os resultados bastante promissores. Terei que levar todos vocês para um jantar no Long Wong quando eu tiver tempo. O próximo item da agenda era comprar um presente para o presidente Kim, pois o correio chumbo estava colocando o cinto de segurança para ir embora. Suyin de repente correu em direção a eles de algum lugar, seu rosto pressionado contra a janela do carro assustou a parte de Jin que exclamou: o que diabos está acontecendo? Ela chorou e implorou desesperadamente de volta para CEO. De volta para CEO. Eu estava errado. Não deveria ter sido tão astuto. Por favor, me perdoe. Que me deu uma maneira de sobreviver neste momento. O sistema enviou uma notificação. Alvo Suyin foi amarrada e a ação hostil começou. A favorabilidade atual é 0. Estacione Jin lentamente. Abaixou a janela pensando consigo mesmo. Por que se preocupar em amarrá-la? Não tenho
Interesse nessa mulher pensando assim, parte. Ginny disse friamente à tia dela, considere isso um aviso, entenda sua posição. Claramente não me cause mais problemas, vá embora. O protagonista masculino foi embora. Deixando Sean sentado no chão resmungando para si mesma, eu nunca tinha notado esse homem chamado CEO antes. Na verdade, ele parece muito bonito, especialmente quando ele me disse para ir embora. Ela sorriu sensualmente, passando a mão por todo o corpo. Veja a favorabilidade de Jim aumentada em 10, saindo da parte de surpreso ao exclamar porque o aumento da popularidade vem com o nervosismo. A cena muda para uma festa de aniversário realizada na mansão que Park-jin presenteou Kim Jong-un em uma ocasião anterior. A multidão vibra de entusiasmo e as pessoas exclamam, oh, meu Deus, esta é a mansão número 1 da Flam com um valor total de até 1,6 bilhão. O presidente Kim é realmente nariz, de uma família prestigiosa, uma mãe chuber. Cuidando de seu amante? Ao ouvir as pessoas se referirem a ela assim, Kim Jisoo fica surpresa e nega, não é assim. Uma voz de garota cheia de sarcasmo questiona o presidente Kim. Esta mansão é realmente sua? Quando o complexo Van Holmes Villa foi aberto para venda, meu pai e eu fomos conferir. Eles disseram que a mansão número 1 foi comprada por um senhor Doi. Ouvi dizer que ele tem mais de 40 anos. A garota que fala é do Chae-yun, ministro da propaganda da União Estudantil e rival de Kim Jil. O que do Cha quer dizer com isso? Como J pôde enganar todos vocês? O namorado de Cha entra. Cha não está errado. O Sr. Doi costumava organizar festas de aniversário para sua filha. Aqui, tive a sorte de comparecer e sua filha já tem 12 anos. A multidão imediatamente começou a fofocar. O Sr. Doi não é esta mansão de propriedade do presidente Kim. Será que Kim Jisoo está sendo financeiramente sustentada? Ouvi dizer que a origem familiar de Kim Joo não é ruim, mas ter esse tipo de mansão é bastante extravagante. Kim Jisoo, com raiva, bate com a mão na certidão de propriedade, exclamando, vejam o nome de quem está escrito neste documento de propriedade. Ó! Papel branco em tinta preta afirma claramente que o proprietário do imóvel é Kim Joo. Não é uma propriedade conjunta, mas sim uma propriedade pessoal. A garota ao lado dela consola. Algumas pessoas simplesmente gostam de dificultar as coisas para os outros. É realmente incompreensível ver o documento de confirmação da propriedade. Algumas garotas mudaram rapidamente de atitude. Por quê? O presidente Kim seria uma mulher tão descarada e com uma cara grossa? O presidente Kim inicia uma transmissão ao vivo para ganhar dinheiro. Dia. Nós, o presidente Kim, é tão rico e livre, mesmo antes de se formar. Impressionante. Kim Joo responde modestamente, não, é só sorte. Kim Jisoo está se sentindo ansioso e preocupado. Por que ele ainda não chegou? Há um engarrafamento? Assim como eles o mencionaram, ele chegou. Um carro de luxo parou a uma certa distância da mansão. Jin saiu lentamente do carro, com um bicho de pelúcia na mão, dizendo, esta noite, Sherman, Kim convidou muitos colegas de classe, então eu deveria estacionar um pouco longe, para evitar a tensão desnecessária. Enquanto o jovem caminhava em direção à mansão, de repente estacionou. Jin percebeu o perigo. Uma Ferrari 488 amarela correu pela estrada em uma fração de segundo e quase colidiu com o jovem. Furioso, Jin estacionou e repreendeu.
A necessidade de dirigir tão rápido. A Ferrari parou abruptamente em frente à mansão. Outros colegas ficaram surpresos. É uma Ferrari 488. Poderia ser o presidente Quan chegando? De fato, é Quan, o presidente estudantil. Seu carro vale mais de 400 milhões, com certeza. O cara com o sobrenome Quan saiu lentamente do carro naquele momento. Ele estava ao telefone dizendo, sim. Isso mesmo, a mansão número 1 na área de Van Holmes. Estacione seus carros lá dentro. O jovem atrás, Jim, estava curioso. Esse cara era o bonito e rico Quan John, o as da família Quan, uma das famílias prestigiosas. Em John Bacon, pausando sua ligação, Quan olhou para Jim, vendo um olhar perplexo e aparentemente empobrecido em seu rosto. Quan Jion mostrou uma expressão de desdém, pensando silenciosamente. O que há com Kim Jisoo convidando esse rato sujo para a festa de aniversário? Jin segurando o pequeno ursinho de pelúcia, o cara com o sobrenome Quan criticou silenciosamente, dando a ele um ursinho de pelúcia como um presente de aniversário é tão ultrapassado que é 2023, não 1993, que antiquado avistar a parte Jin. Kim exclamou alegremente, finalmente você está aqui, estou esperando por você há meio-dia. Os dois jovens, ao ouvirem Kim Jisoo, viraram suas cabeças simultaneamente para olhar, pensando que Kim Jisoo estava chamando de Sr. Quan, ficaram muito satisfeitos ao ver Kim. Ju Quan Jion estendeu as duas mãos, seus olhos brilhando, e caminhou para abraçá-la. Oi Kim Jisoo, feliz aniversário! Inesperadamente, Kim Jisoo se abaixou para evitá-lo. Ele estava indo direto para o estacionamento. Jin, o cara principal, entregou um ursinho de pelúcia para Kim Jisoo. Dizendo Ju, feliz aniversário, este presente é para você. Você gosta? Obrigado Quan. Jion ficou furioso, quase enlouquecendo. Ele olhou para os dois com olhos ferozes. Vendo que o presente de aniversário era um ursinho de pelúcia barato, os espectadores começaram a fofocar. Estou sonhando que a rainha do gelo derreteu? Aposto que se eu desse uma moeda de 2001 para presidente Kim, ela não ficaria tão feliz. Olhe para o seu irmão. Parte Jin deu a presidente Kim um PR, uma sacola que valia mais de 20 mil e a presidente Kim recusou na hora. Parte o rosto de Jin ficou verde. Quan John, com uma expressão de raiva, pensou consigo mesmo. Estou perseguindo Kim Jisoo há tanto tempo e ainda não ganhei muita atenção. Agora tem até um rato ao lado dela. Depois de esperar o momento certo para expressar seus sentimentos para a beldade, o carro de presente finalmente chegou. Ele pensou consigo mesmo, esta é minha chance. Aproximando-se de Kim Jong-soo, Quan Jion disse, Kim Jong-soo, eu também tenho um presente que quero te dar. Você definitivamente vai adorar. Dê uma olhada. Kim Jong exclamou surpreso e inseguro do que havia dentro, mas ao ver os três homens carregando-a, ela ficou intrigada. Era uma caixa preta coberta com um pedaço de tecido. Quan Jion olhou para Jin com satisfação, pensando que ratos pertencem ao esgoto. Vou te mostrar o que significa diferença de classe. Este é um piano Yamaha Confira 6 profissional de performance oficialmente importado. Quero que você entenda a diferença de classe. Este é o presente mais adequado para o anfitrião da festa de hoje à noite. Kim Ju olhou para o presente em silêncio e continuou. Kim Jisoo, feliz aniversário. Este é um presente especial que preparei para você. Você gostou?